Dos meus desejos, sabe?
Vamos ficar de pé para nós iniciarmos o trabalho. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor me concedeu neste dia, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E obrigada também pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela tua igreja, Pai, que é a minha família, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada um, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida da minha família, o meu esposo, os meus filhos, Senhor, que o Senhor me deu. E que o Senhor abençoe a cada um de nós, dando-nos saúde e sabedoria da tua palavra. E fazendo assim, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, Pai. Fica conosco nesta noite, abençoa todos os irmãos que já estão aqui, aqueles que ainda irão chegar, traga-os em paz, livra de todo mal, aqueles que não vão poder estar, que o Senhor vá abençoando, vá, ó Deus, curando, fazendo a tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Fica conosco, Deus, nesta noite, no nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Iremos cantar o hino do cantor cristão número 7. Amém. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz e júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas
maior. Amém, graças a Deus. Iremos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 116. Salmo 116, a partir do versículo 12. Irei acompanhar com os irmãos, que diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Né, grandes são os feitos, né, do Senhor para conosco, né? E eu não poderia deixar de agradecer ao Senhor, né, pelas maravilhas que Ele tem feito na minha vida, né, na vida da minha família. E eu peço a Deus que me dê, né, muita saúde, né, muitos anos de vida, para que eu possa, né, prosseguir na presença do Senhor, né, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Agradeço a Deus também pela igreja, né, pelos irmãos, né, que o Senhor abençoe a cada um, né, em nome do Senhor Jesus, porque a igreja, eu sempre digo que a igreja é a nossa família, não é? E quando eu fazia parte da Igreja Batista de Amaragi, eu sempre, quando completava ano, eu sempre fazia culto de ação de graça, mas só que não tinha bolo nesses cultos de ação de graça, viu? O bolo era meu agradecimento a Deus pela minha vida, não é? E muitas vezes as pessoas achavam assim, né, estranho, né? Se ela dá culto de ação de graça, não faz um bolo e tal. Mas Deus, Ele conhece o meu coração, né? E Ele sabe de todas as coisas. Mas eu sempre agradeci a Deus, né, pela minha vida. E achei por bem agradecer a Deus, fazer um bolo ali para agradecer a Deus, junto com os irmãos, né, que eu amo de coração. Não é porque eu estou na frente da igreja dos irmãos, não é porque de verdade, né, vocês são minha família. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Né, agradeço a Deus pela vida da minha família, do meu esposo, né, dos meus filhos que o Senhor me deu. Agradeço a Deus pela vida de Girleide, que me ajudou, né, que fez ali, né, o bolo, né. Que o Senhor abençoe a irmã Girleide e abençoe também toda a sua família, né. E eu agradeço a Deus. E irei louvar o Senhor com louvor e agradecimento ao Senhor pela minha vida. Peço que a igreja souber, me ajude. Amém? E enquanto eu estiver louvando, o irmão Ítalo vai recolhendo as ofertas. Amém, irmão Ítalo?
a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante minha voz a nossa adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o motivo da minha alegria. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Já te perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu amor, poder te abraçar com o meu louvor. Eu quero te tocar, poder te abraçar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu amor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradeço a Deus essa rica oportunidade. E o Ministério de Louvor vai estar com a oportunidade.
Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, oi, som. Pai, Senhor, irmãos, vamos ficar de pé para louvar o Senhor, amém? Essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim começais para adorar. Vem, assim começais diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Dá Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, essa é a
pecado miraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai ao Senhor, vai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai ao Senhor, vai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvar. A Ele se louvar. Exaltai. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, tua graça me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá
Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava aqui prestando atenção e pensando o seguinte: eu vendo os meninos cantando, já me deu vontade de cantar de novo no Ministério Louvor. Mas a gente pode cantar sem estar no Ministério Louvor, né? A igreja toda acompanha. Mas outra coisa, eu estava observando o seguinte: esses instrumentos me tocando, né, que é uma bênção de Deus, né? Quem disse que um tamborete ia servir para fazer, né, som, né? E a gente fica observando, né, uma caixa de madeira, e é porque a gente só escuta ele e o violão aqui, né? Mas se a gente tivesse uma banda completa e a gente tivesse ouvidos, né, para escutar instrumento, a gente ia ver a preciosidade desse instrumento. Porque assim parece que só vai bater, mas não é. Ele tem uma qualidade que, somada aos instrumentos, é uma bênção. Mas eu estava observando esses instrumentos, o seguinte: o violão, quando se acabar, o violão não serve mais para nada. O teclado, no dia que ele se acabar, não serve mais para nada. Esse aqui, no dia que irmão Ítalo acabar com a frente dele, que não tiver mais som, ele serve para irmão Ítalo ficar sentado. Né? Pelo menos, esse aí vai ter uma serventia. Depois que não servir para tocar, ele serve para sentar. Toda vez que eu olho para ele, eu tenho vontade, irmão. Eu fui tocar violão, achei muito ruim. E os irmãos já viram aqui eu cantando com violão. E eu pensava que eu ia ser músico, né? Quando eu cheguei na igreja, eu comecei assim, pegar no violão. Aí, logo quando eu peguei no violão, inventaram um conjunto na igreja e botaram para tocar no conjunto. Tudo que alguém que vai aprender a tocar quer tocar no conjunto. Aí fizeram o conjunto na igreja, o grupo de instrumentos na igreja. Foi formando, trouxeram o maestro disse: tu toca. E eu achei que tocava, até hoje não aprendi nada. Já entendi que eu não toco. Hoje eu descobri que eu não toco, mas naquela época eu pensei que eu tocava algum instrumento. Mas se tem um instrumento que eu não tocaria nada no mundo, que eu nunca consegui fazer nada nele, é bateria. Eu não consigo ritmar nesse negócio aí, batendo se eu bater 2 vezes, na terceira eu vou bater fora do tempo. Mas todas as vezes que eu vejo o irmão Ítalo tocando nesse negócio aí, eu fico olhando para ele assim, eu dou uma vontade tão grande de sentar nesse banco, eu acho ele tão bonitinho, rapaz, para sentar. Para tocar eu sou muito ruim, mas para sentar eu acho ele tão bonitinho. Mas esquecendo essa parte, viu, irmãos? O bom é que a gente louvou e adorou o Senhor nessa noite, né? E eu, na hora que a irmã Bia foi cantar, eu fiz sinal para o irmão Ítalo, perguntando por que ele não estava tocando. Ele entendeu que eu estava perguntando por que ele não estava recolhendo as ofertas ainda. Ele correu, foi recolher as ofertas. Eu fiz sinal para ele assim, mostrando o instrumento. Ele entendeu que meu gesto era: vai recolher a oferta. Né? Na hora da oferta, o pastor estava preocupado com a oferta, né? Eu acho que ele pensou isso. E eu estava perguntando por que ele não toca. Aí depois ele me confessou ali. Depois a gente conversa, a irmã Bia e Alessandro. Ele disse que foi a irmã Bia e irmão Alessandro que não deixaram ele tocar aquele hino. Aí não sei por quê. Eu não sei quem é que se acha, se é a irmã Bia ou se é Alessandro. Eu sei que irmão Ítalo tocaria. Mas vamos ler o texto bíblico, irmãos. Hoje nós vamos ler primeiro o livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Eu ainda vou descobrir que Bíblia é essa aí, que foi Camila que botou ali, não foi nesse negócio. Desde aquele dia que eu perguntei a Camila, a culpada é Camila de ter descoberto essa Bíblia. Eu quero descobrir que Bíblia é essa. Irmã Raquel também não descobriu até agora. Hein? Bota atualizada. Se conseguir a versão atualizada, é melhor, porque vai acompanhar a minha aqui.
Conseguiu? Tem um hino muito bonito, que quando eu aprender eu canto ele. Eu acho que os irmãos conhecem e concordam comigo. O refrão dele diz assim: Ele é Deus e outro igual não há, não há. Não, mas tá bom. Então disse Elias a Acabe. Então disse Elias a Acabe. Não, 18:41. Eu estou no 41. Então disse Elias a Acabe. Esse meio. Irmã Camila, achou? Quando eu aprender esse hino, eu vou ensaiar ele com o irmão Alessandro para a gente cantar ele aqui, em nome de Jesus. Esse hino é para cantar chorando. Ele é Deus. Quando tudo parece estar perdido, Ele é Deus. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe, e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Terminou. Essa é boa, que até aqui embaixo tem a versão, ó. Almeida corrigida. Eu não disse que era atualizada. Terminou me enganando. Almeida corrigida fiel, não é atualizada não, irmão. Poxa, eu lendo, jurando que estava igualzinho que está aqui. Mas, enfim, esse texto é maravilhoso, irmãos. Nós louvamos a Deus por sua bendita graça. Louvamos a Deus porque Ele cuida de nós. E nós vamos fazer uma oração ao Senhor nesse instante, pedindo a Ele graça, que Ele fale-nos através do que está no seu coração para as nossas vidas, através da sua palavra nessa noite. Oremos. Bendito Deus, nós te louvamos e adoramos o teu santo nome. Agradecidos, ó Deus, por este momento, pela preciosidade, ó Deus, que é estar na tua casa, estar na tua presença, diante da tua palavra. Rogamos-te, Senhor, em nome de Jesus, graça, para, Deus, meditarmos no texto sagrado, e que, ó Deus, possamos, desse fato e acontecimento, Senhor,
tirarmos e extrairmos lições que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Fala-nos, ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Oramos por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse fato, esse acontecimento nos dias do profeta Elias, ele aconteceu em um momento muito difícil de Israel. Assim como domingo passado nós falamos aqui sobre a mulher a viúva que estavam querendo levar os seus 2 filhos, não foi? Para pagar a dívida que o marido dela havia deixado. Esses dias de Elias não eram diferentes daqueles, eram dias tanto quanto aqueles. Até porque Elias havia profetizado que não ia chover naquela terra. E já fazia 3 anos e meio que não chovia naquela terra. Então, ali havia fome, ali não havia... eles não tinham como plantar, colher. E nesses dias, eram dias em que o povo de Deus havia se idolatrado também, o povo de Israel se tornara idólatra, adorava, não sabia se adorava a Deus, não sabia se adorava os deuses que eram, a quem servia o rei Acabe com a sua esposa, a rainha Jezabel, a Baal. Esse povo vivia na dúvida, esse povo tinha se afastado de Deus e da sua palavra. E ao mesmo tempo, esse povo também tinha perdido, vamos dizer assim, o respeito, o nome, os valores que eles tinham. Você já pensou um povo que ficou conhecido como um povo para quem Deus abriu o mar para eles passar a pés enxutos? O povo para quem Deus, para livrá-los, tirá-los da escravidão de quase 500 anos lá no Egito, Deus mandou 10 pragas sobre a terra do Egito para que eles fossem libertos de lá. Um Deus que abriu os céus e derramou durante a noite, derramava durante a madrugada comida para eles, por nome maná, que era muito gostoso e ninguém fabricava, era Deus que mandava. Amanhecia na grama, assim, cheio de comida, daquele maná que até hoje, por mais que me digam, eu não sei como era, só sei que era muito bom. Um povo que quando reclamou a Deus porque não comia carne, Deus mandou uma nuvem de codornizes voando baixo para eles pegar, matar e comer. Ter carne para eles encher a barriga. Imagina que Deus maravilhoso. Povo que Deus fez águas amargas, insuportáveis de se provar, se tornar água potável, água boa para se beber, saciar a sede. Um povo que quando entrou, por exemplo, quando foi entrar em Jericó com Josué, que Josué mandou os espias lá, e que aquela prostituta Raabe, ela guardou os espias em casa, na sua casa escondeu, porque os homens da cidade estavam procurando, porque entrou alguém na cidade, eles queriam saber quem foi para matá-los, e ela escondeu em sua casa. Ela dizia assim: quando vocês voltarem para os seus senhores, digam a eles que aqui nessa terra o povo está tremendo de medo, porque quem jamais se ouviu falar de um povo como vocês, que o Deus abriu o mar para esse povo passar? Imagina, esse povo agora está sem essa identidade, porque está totalmente envolvido nas crenças enganosas que o rei Acabe introduz em Israel. Não há dó, não há preocupação com os necessitados, com as pessoas. Nesse período aí, lembra que a gente falou aqui a semana passada sobre a viúva que
estava para perder os seus 2 filhos, Elias também tem um outro fato de uma viúva que Elias vai procurar, chega na casa dela, porque Deus dá ordem para ele lá no começo dessa seca, e quando ele chega lá na porta dela, que pede pão, ela vai buscar e diz assim, pede água, ela vai buscar água, quando ela traz água, ele fala, eu quero agora alguma coisa para comer. Ele disse, a tua serva não tem nada em casa senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vai fazer um bolo e depois vai comer, eu e meu filho vai morrer. E o profeta diz, vai e faz primeiro para mim. E assim diz o Senhor, que enquanto não chover nessa terra, não vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Um tempo em que as viúvas, para ter alimento, as mulheres pobres e viúvas, precisavam de um milagre. Eram dias difíceis. Esses dias em que reis como Acabe estava preocupado com a sede dos cavalos, dos burros dele, do jumento, e não estava preocupado com a fome e a miséria do povo. Ele mandava procurar onde tinha uma fonte, onde tinha água para os animais. Mas com o povo ele não estava nem aí para eles. Então era um problema sério, além de ser problema econômico, problema da fome, da falta de chuva, era um problema político numa época em que, vamos dizer assim, vendia-se a alma ao diabo para ter mais, para ter lucro. Lembra Jezabel, a mulher do rei Acabe? Acabe queria comprar uma terrinha lá do moço, lá, uma terra que era perto do seu reino, das suas propriedades, e foi lá para comprar, e o homem disse, eu não vendo não, eu não quero vender. E ele, como rei, achando que podia comprar tudo o que ele quisesse, insistiu, o homem não vendeu, ele voltou para casa triste, e quando foi um dia, a rainha olhou para ele, viu ele triste, o que aconteceu? Ele disse, eu fui comprar a terra de fulano, ele não me vendeu. Ela era mais macho do que Acabe, a Jezabel. Que é isso? Seu rei, eu quero ver se ele não lhe vende a terra. E ela contratou gente para dizer que aquele homem era um traidor do rei, para aquele homem ser morto, e aí Acabe não precisou nem comprar a terra ficou para o rei. De tão má, de tão perversa que era aquela mulher. Esses dias eram dias assim. Elias havia profetizado, e desde que ele profetizou que não ia chover naquela terra, e nem orvalho ia cair naquela terra, assim acontecia. Então era muita seca durante 3 anos e meio, aquela terra sem chuva e nem sequer orvalho. Mas agora, Elias procura Acabe, e quando ele encontra com Acabe, ele diz assim, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Quando Elias disse para Acabe, há 3 anos e meio atrás, que não ia chover naquela terra, enquanto não saísse a palavra da sua boca, Acabe não acreditou nele. E agora, Elias dizendo isso para Acabe, mesmo que Acabe tenha visto a seca tomar conta e assolar aquela terra, Acabe não era muito crente, não. Acabe, ele não era uma pessoa de crer. Ele era incrédulo. Ele chamava Elias de perturbador de Israel. Mas Elias também não se intimidava, não. Elias dizia, perturbador é você. Era um profeta com autoridade. Então, o que a gente percebe é o seguinte, irmãos. Já haviam 3 anos e meio de seca. A seca que Deus mandou sobre aquela terra, a intenção de Deus não é deixar que o povo fique na miséria, não. Não é essa a intenção de Deus. Já pensou? E é claro que você vai concordar comigo que Deus não tem intenção de ver o seu povo na miséria, o seu povo passando fome, sede. Deus não tem intenção. Mas Deus permite que venham dias de provações.
dias difíceis, que é para o povo de Deus ser corrigido, ser disciplinado. E nós aqui falamos a semana passada que às vezes é preciso que a gente sinta o sofrimento para a gente lembrar de buscar a Deus. As pessoas, muitas vezes, quando está tudo bem, quando parece que elas têm tudo, elas se esquecem de Deus. E você vai concordar comigo que a hora que a gente mais lembra de Deus é na hora da dor mesmo. Mesmo a gente crente, ou talvez seja no culto, né? Não sei. Mas eu acho que na dor é a hora que a gente, na hora do aperto, é a hora que a gente mais, parece que tem aquela, busca a Deus com mais intensidade. Eu não sei se você é diferente de mim. Se você for diferente de mim, amém. Glória a Deus por isso. Mas eu me sinto assim muitas vezes, irmãos, que é na hora que a coisa está apertada, está difícil, que eu busco a Deus com mais intensidade. Falar de oração, por exemplo. Falar de oração. Você na fila do banco, para receber o 10º, para receber o auxílio lá emergencial, para receber o PIS, para receber, sei lá o que, o fundo de garantia, o seguro-desemprego. Você vai ficar na fila do banco assim, ai meu Deus, Jesus vem cá. Não, você só está pensando assim, daqui a pouco eu chego lá. Daqui a pouco é a minha vez. Eu estou assim na fila do banco, eu fico, daqui a pouco eu chego lá, olha assim, agora só tem 5. Daqui a pouco só tem 4. Daqui a pouco sou eu. É assim que a gente olha, ou não é? Mas chega a noite, bate uma dor, a gente está com uma dor e não quer ir para o hospital, a gente faz o quê? Deus, 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 em nome de Jesus. Eu não mereço, mas eu creio, eu não mereço, mas eu preciso. Ou não é assim? Se não for assim com você, eu vou lhe dar uma nota boa. Deus te abençoe, continue assim, melhorando mais ainda. Se você não for desse jeito, amém, tá bom. Mas eu acho que uma maioria do povo é assim, irmãos. Então, às vezes é necessário que o povo de Deus entenda que o que eles precisam, de quem realmente eles dependem nessa vida, é de Deus. E ai de nós, se não fosse o nosso Deus. Eu pensei que eu ia pregar hoje tudo que eu pensei que tinha programado para pregar hoje mesmo, mas eu já vi que vai ser uns 5 domingos. Pela introdução aqui, eu já vi que vai ser uns 5 domingos. Mas veja se não é mesmo assim. Então, Elias profetizou seca, a seca veio sobre a terra, porque Deus mandou Elias profetizar. E os céus cerraram, não chovia naquela terra. Mas lembre-se, não há juízo de Deus que dure para sempre. Pelo menos aqui, né, por enquanto, nessa vida. A misericórdia do Senhor sempre se sobressai ao seu juízo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Olha, a dor tem fim, o sofrimento tem fim, a luta tem fim, a alegria parece que tem fim também, não é? O dinheiro tem fim, emprego se finda, mas as misericórdias de Deus não têm fim. Já pensou que bênção você conhecer Deus, você amar a Deus, você servir a Deus, você temer a Deus? Se você realmente serve a Deus, se você realmente vive para Deus, vai chegar um momento em que a provação vai ter que dar lugar à provisão de Deus. Aquela palavra que diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Cumpre-se um dia, isso vai se cumprir, o choro vai passar, a lágrima vai ser enxuta.
Não há uma luta nessa vida que a gente não supere. Por mais difícil que seja, mas a gente consegue. Todos nós já tivemos na nossa vida um momento difícil, um momento de dor, um problema, uma luta que a gente enfrentou. E a gente pensou, que coisa ruim. Depois chegou outra, a gente, essa agora foi para quebrar a mesa, essa agora parece que não vai ter jeito. Mas a gente venceu, a gente passou. Então, não existe luta que não tenha o seu fim, que um dia ela não passe. Não existe dor, não há dor sobre nós, que um dia o bálsamo de Deus não venha sobre nós e traga alívio. Não existe dor na nossa vida, que um dia as mãos de Deus não pare sobre ela e traga alívio. Tire essa dor. Finalmente chegou o tempo de chover nessa terra. Deus havia determinado um tempo de juízo, 3 anos e 6 meses, e não choveu naquela terra. E esse tempo estava completo. Agora era outro tempo. Deus não deu Deus não enviou essa seca para a destruição, mas para a correção, para a disciplina do seu povo. Agora veja, o que nós encontramos nessa palavra. Elias chega para Acabe e diz para ele, sobe porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ninguém estava vendo chuva, não havia sinal de chuva ainda. Quem foi que disse para Elias que ia chover? Quem foi que convenceu Elias de que era chegado o tempo de chover? Deus. Somente Deus. Ninguém, quem olhava não via os céus propícios para a chuva. Os céus não estavam para chover. Mas Elias acreditava que tinha chuva, ou seja, Deus havia falado para Elias. Deus havia convencido Elias. Deus havia dito a Elias que ia chover. Elias tinha uma promessa de Deus. Então, a atitude de Elias é uma resposta à fé, àquela promessa do Senhor de que vai chover. E ele chega para Acabe e diz, olha, avisa ele, diga para Acabe, sobe, come, bebe, porque eu ouço ruído de abundante chuva. E Elias, ao mesmo tempo, queria ensinar a Israel que as promessas de Deus podem ser levadas a sério. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus, Ele as cumpre. Então Deus está dizendo para Acabe, Deus está dizendo para Israel, as promessas de Deus é para ser levado a sério. Deus promete e cumpre. Hoje à noite nós podemos dizer assim, Deus tem promessas na minha vida, Deus tem promessas na sua vida. E se Deus prometeu a Elias, e Elias pela fé disse, Ele cumpre, e quis despertar Israel para isso, e dizer, olha, vai vir, porque Deus prometeu. Então nessa noite, é como se Deus estivesse dizendo-nos através dos acontecimentos dos dias de Elias, as promessas de Deus para mim e para você, as promessas de Deus na nossa vida, elas irão se cumprir. Deus vai cumprir as promessas que Ele tem a respeito de você. Não existe uma promessa que Ele não cumpra, todas elas serão cumpridas. Os céus não falavam de chuva, os céus não mostravam que iam chover, mesmo assim Elias creu, vai chover. Então não importa se parece que é impossível aquilo que Deus prometeu, as promessas dele, Ele as cumpre. Quem nos promete não é o homem, quem nos prometeu não foi o homem, quem nos dá garantia não é o homem, é o próprio Deus através da sua palavra. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto é que quando Elias, ele diz para aquele moço, lá no versículo 43, ele diz, olha, sobe lá. Sobe lá. Ele orou, e quando ele está orando, ele chama o menino lá, o moço, e diz assim, vai lá olhar.
olha para o céu, agora tu olha para o lado do mar. E ele olha para o céu e ele volta e diz, não tem nada. E ele manda ele ir lá de novo, vai. E ele foi por 7 vezes. Aí no versículo 44 diz que na 7ª vez ele volta e diz para Elias, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. A gente que já cantou um hino aqui, não é? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. A nuvem que o menino viu lá, que o moço viu quando ele chegou para Elias, a nuvem é pequena. Ele disse, o que eu estou vendo é uma nuvem do lado do mar, lá uma nuvem, mas é assim, ó, do tamanho da mão de um homem. Elias pega isso e nos dá uma outra lição, porque o símbolo desse texto, ele nos oferece, ou ele mostra para Israel a preciosidade daquele símbolo. Se aquele símbolo é como a mão de um homem, para Elias aquilo era o suficiente para acreditar e para dizer ao povo, pode esperar chuva. Era como se Elias estivesse dizendo para aquele povo assim, olha, Deus é poderoso para transformar o mínimo em tudo. Deus é poderoso para pegar pequenas coisas e transformar em coisas abundantes. Deus é poderoso para pegar aquilo que parece tão pouco para nós, aquilo que parece tão insignificante para nós, e fazer através disso um grande milagre. Semana passada a mulher disse para o profeta, quando ele perguntou, o que é que tu tens em casa? A tua serva não tem nada em casa, senão apenas uma jarra, uma botija com azeite. A dívida era grande, ela só tinha uma jarra de azeite em casa. A tua serva não tem nada. E lembram que nós concluíamos dizendo assim, aquela mulher tinha o que nós temos. Ela tinha apenas uma jarra de azeite. O que é que tu tem em casa? A tua serva não tem nada, somente uma jarra de azeite. Quando a gente chega em casa, se depara com os problemas, com as lutas, com as dificuldades que a gente tem na vida, aquilo que a gente tem que enfrentar, que a gente vai ver o que é que nós temos para a solução, a gente não tem nada. Aquela mulher não tinha nada, só uma jarra de azeite, é assim que a gente se vê. Mas aquela mulher tinha uma jarra de um azeite de um lado, e do outro lado ela tinha Deus. A gente pode estar como ela, de um lado a gente não tem nada, só isso, mas do outro lado a gente tem Deus. O Todo-Poderoso está conosco, o Deus Todo-Glorioso está conosco. E quando o profeta diz, pega vasos e vasos emprestados, não poucos, traga muitos vasos vazios, e ela começou colocando o vaso, ela colocava o vaso, derramava o azeite, e o Deus que estava com ela ia multiplicando aquele azeite. Elias está dizendo, olha, se tem uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem, então tem milagre. O Deus de Israel vai agir, vai chover, vem chuva. Avisa a Acabe que ele se apresse, diga a ele que corra, vá logo, porque vai chover e a chuva vai apanhá-lo no caminho. Senão a carruagem dele, os carros dele, vai ter dificuldade para rodar na estrada. Diga a ele que ande. Quando nós olhamos esse símbolo dessa mão, nós percebemos que Deus não precisa de muitos recursos. É isso que Elias quer dizer. Deus não precisa de muitas coisas, mas Deus quer que esses recursos que estão à nossa disposição, que parecem ser poucas coisas, sejam confiados e colocados todos em suas mãos, totalmente em suas mãos, para fazer algo extraordinário na nossa vida. O que Israel precisava e devia saber era que Israel podia ter perdido a sua identidade,
Israel podia ter se afastado de Deus. Israel podia estar vivendo dias de crise, de fome, de miséria. Mas se Israel se colocasse na mão de Deus, Deus ia fazer de Israel um grande povo novamente. Se Israel se colocar na mão de Deus, Deus vai trazer um renovo a Israel. Se Israel se colocar nas mãos de Deus, ele ia estar dizendo, Deus vai trazer um avivamento em Israel. E foi o que aconteceu. Deus trouxe um renovo. Israel estava isolado, estava em idolatria, distante de Deus e de sua palavra. Não tinha nada muito de expressão agora. Não tinha riquezas. Mas o Deus de Israel está dizendo, Elias, ainda pode fazer de Israel uma grande nação. Porque o Deus de Israel é o Deus que transforma uma nuvem do tamanho da palma na mão do homem em uma tempestade, em chuvas que vai trazer águas torrentes. Esses dias eu tenho escutado muito e um pastor, um pregador, um pastor presbiteriano, que foi pregar para um povo na África, em Gana. E é claro, a gente ouve falar, irmãos, de missões, de missionários, a gente não faz nem noção da obra missionária, do trabalho. A gente precisava ouvir missionários para ver o quanto é a obra de Deus, a obra missionária que Deus tem feito através desses homens. E esse pastor, por nome Ronaldo Lidório, um homem inteligente, um homem que poderia ser um grande professor no seminário, ou estar pastoreando uma grande igreja e preparando outros pastores, porque ele tem um dom de Deus para pregar, para ensinar, é conhecedor da palavra, um homem preparado. Mas nos anos 90 ele foi para a África, enviado pela igreja, para fazer missões pela igreja presbiteriana do Brasil e um outro grupo de missões. E ele foi para ir a um lugar na África onde não houvesse uma pessoa, onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E ele queria tanto, ele queria levar a palavra do Senhor nesse lugar. E ele foi para um lugar chamado Concombas, um povo com Concombas. E ele queria... E foi levado por guias e tradutores, saíram com ele dentro da selva e procurando o povo, e não conseguia. Os guias, conhecedores, tudo da região, e não conseguia encontrar nenhuma daquela aldeia, daquele povo tão isolado. E ele, depois de caminhar muito, foi ficando para trás, o povo foi desistindo, foi voltando, até que ele ficou sozinho dentro da floresta. E quando foi um dia, ele já quase à noite, ele pensou e disse assim: Deus não me chamou para isso, não. Deus não me chamou para isso. E quando ele estava pensando nisso, dentro do mato, ele não podia dormir no chão, porque com medo dos animais rastejantes, né, de cobra, essas coisas assim, de insetos lá. E não podia dormir nas árvores, porque tem animais lá que a onça sobe na árvore. Ele foi e procurou um lugar que tivesse um mais alto, uma pedra bem alta, e foi para lá para cima para dormir em cima dessa pedra. E ele, para completar lá, ele com essa desolação toda, começou a chover. E agora ele, desanimado, né, sem nenhum estímulo mais, e com sono, com medo e molhado. E quando ele foi dormir à noite, ele orou e falou com Deus, e depois ele ouviu aquela voz falando com ele, dizendo assim: Ronaldo, avança mais um pouco. Quando ele levantou-se de manhã, quando ele acordou-se de manhã, ele disse que acordou-se tão renovado, que ele diz assim, que ele pensou que passava mais 30 dias caminhando, se fosse necessário. Ele, se precisasse, ele andava mais 30 dias. Depois que ele ouviu aquela voz, ele se sentiu tão renovado, tão inspirado aí. Ele disse que não andou 30 metros. Ele andou um pouquinho assim, ele viu
garças, né, aquelas aves, voando assim, como se fossem assustadas. E ele pensou que fosse até por causa dele. Quando ele olhou, ele viu 2 cucumbas entrando mata adentro. Foi o suficiente para ele sair atrás, procurando. E se deu conta com a primeira aldeia deles. Naquele lugar onde as garças voaram, ele implantou a primeira igreja e deixou lá mais de 1000 membros. Irmãos, a gente pensando assim, mas Deus é Deus, né? Irmãos, você já pensou a dificuldade que é para traduzir a Bíblia? A nossa Bíblia a Bíblia é difícil para traduzir porque a Bíblia foi escrita em grego, hebraico. Então não foi na nossa língua. Então todas as vezes que a Bíblia é traduzida numa língua, se corre o risco de se perder alguma coisa dos originais, viu? Se corre um risco de errar, de cometer-se algum erro no que é o sentido da palavra. Irmãos, lá, para você ter uma ideia, numa aldeia dessa, o povo não fala uma língua, um idioma só não. O povo fala não sei quantos dialetos lá. Não sei quantas línguas é falada no meio de uma aldeia, porque ele tem uma aldeia, tem outra. Eles falam tantas línguas diferentes. O pastor Ronaldo Lindório aprendeu a língua deles, é claro, né, a cultura, e sofreu muito, porque ele disse que quando ele ia pregar, tinha um feiticeiro da tribo, que quando ia pregar, toda vez que ele ia pregar, aquele feiticeiro ia impedir, se encarregou só de atrapalhar. Ele chegava e dizia assim, Deus lhe ama. Aí o feiticeiro dizia, Deus não existe. Aí ele fazia, Jesus Cristo perdoe seus pecados. E o feiticeiro ficava tudo. E ele disse que teve hora que ele orou pedindo assim a Deus, para Deus agir, né? Tirar aquele feiticeiro do caminho dele, como quem diz assim, mata esse feiticeiro, Senhor. Haja aí, resolve a situação que eu não aguento mais não. Por outro lado, ele pensa o seguinte, ele diz assim, hoje ele diz, eu entendi uma coisa, que aquele feiticeiro foi a pessoa que eu mais evangelizei. Ele disse, porque todo lugar que eu ia pregar, o feiticeiro chegava para atrapalhar. Então, todo lugar que ele pregava, o feiticeiro estava ouvindo. Ele pensava que ele ia, estava incomodando, ele estava sendo evangelizado. Chegou o dia que ele conseguiu traduzir o Novo Testamento na língua deles lá, numa das línguas deles lá. E quando chegou o dia de entregar a Bíblia, ele perguntou assim, já tinha pastores lá formados, presbíteros lá na tribo, né? Diáconos, aí ele disse assim para eles, como é que a gente faz para entregar essas Bíblias? Como é que vai ser? Perguntou lá para a organização lá deles. Ele disse assim, a gente faz um culto. Faz um culto. Aí depois o senhor traz uma palavra e depois entrega a Bíblia para a aldeia. Ele pegou, disse que chegou lá, começou o culto 8 horas da manhã. 8 horas da manhã começou o culto. E canta, e haja cantar, africano gosta de cantar e dançar muito, e tome cantar. Daqui a pouco pegou a chuva, ele pensou que agora pronto, acabou. O povo, cada um ficou debaixo de uma árvore lá, e canta e continua. Quando foi daqui a pouco, fez, vamos cantar de novo. Ele pensou quando ele ia pregar, ele já era à tarde, ele disse, agora eu acho que eles vão mandar eu pregar. Ele disse, a gente vai começar, mas vamos louvar de novo. Aí começaram a louvar, era 7 horas da noite, ele não tinha pregado ainda. O povo tudo celebrando e festejando porque tinha chegado a Bíblia na língua deles. Aí quando chegou na hora de entregar o Novo Testamento traduzido, ele pensou assim, vamos entregar para quem? Aí disseram, entrega para aquele líder, que é um líder hoje, que era o feiticeiro da tribo. Vamos entregar na mão dele, que ele se converteu ao Senhor Jesus. Eles, quando entregaram a Bíblia na mão dele, que ele pegou a Bíblia, disse que ele chorava igual uma criança com a Bíblia na mão, e ele ficava segurando a Bíblia assim, e disse que ele saía bem assim, segurando a Bíblia para um lado e para o outro, e foi necessário que viessem os diáconos e botaram a mão por baixo da mão dele, ele segurando a Bíblia. Para ele a Bíblia era como se fosse um bebezinho muito precioso, que chegou naquela tribo, e era um choro tão grande, todo mundo chorando, com aquela alegria, porque a palavra de Deus chegou naquele lugar. Quando o pastor conta isso, ele imagina naquela noite, ou antes daquela noite, quando ele pensou em dormir, pensou, eu estou no lugar errado, não era para eu estar aqui. Às vezes a gente pensa que não vai dar certo.
Mas o Deus que nos chama é o Deus que está cuidando de tudo. É o Deus que está trabalhando, que está agindo em tudo. A gente sabe que Deus é misericordioso, a gente sabe que Deus é fiel, a gente sabe que Deus é poderoso. E diante de tudo isso, o que a gente pode fazer? Elias ensina algo maravilhoso nesse texto. Diante de um Deus misericordioso, diante de um Deus tão bom, diante de um Deus que tem todo o poder, diante de um Deus que cumpre promessas, o que a gente deve fazer? Elias diz assim para Acabe: sobe, come e bebe, porque eu ouço ruído de abundante chuva. Acabe sai. A Bíblia diz que Elias sobe ao monte, coloca o rosto na terra, no chão, e vai orar a Deus. Irmãos, nós temos promessas de Deus. Crentes têm promessas de Deus. O que é que a gente pode fazer sabendo que Deus é fiel, que Deus cumpre promessas? Elias nos ensina o que a gente deve fazer. A primeira coisa, orar. Perseverar em oração, continuar orando a Deus. Continuar clamando, intercedendo, suplicando a Deus. Elias sabe da promessa, mas entre a realização, entre a promessa e aquilo que vai ser realizado, existe um tempo, e durante esse tempo nós somos tentados a desanimar, a desistir, a não querer mais esperar, a querer resolver de outra maneira. Quantas pessoas nessa vida que não souberam esperar o tempo de Deus na vida delas? Deus tem promessas, mas elas acharam que podiam fazer da maneira delas, e foram fazer da maneira que queriam, e deu errado. Quantas pessoas que a palavra de Deus diz para esperar, a palavra de Deus manda aguardar, há uma promessa de Deus sim, mas aguarda o tempo. E as pessoas se precipitam, não sabem esperar o tempo de Deus. A oração é o que Elias quer nos ensinar. Nós precisamos orar, porque a oração é quem nos dá forças para vencer a ansiedade, para vencer a tentação. Quando as coisas estão demorando, quando as coisas vão ficando intranquilas para a gente, a oração é quem nos traz aquela esperança. A oração é quem nos faz saber que nós estamos em conexão com Deus. Porque a oração não é somente para que eu fale. Na oração eu posso ouvir Deus no meu coração dizendo: eu estou te ouvindo e eu vou te responder no tempo certo. Até porque a oração não é o jeito de pedir a Deus que faça o que precisa ser feito, mas é o jeito de deixar Deus tratar de um coração que precisa aprender a aguardar. Só que tem um problema. A gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente às vezes não quer orar. Diz que Lutero tinha um hábito. E certa vez ele disse assim, Lutero disse assim, um certo dia de manhã ele disse assim: hoje eu estou com tanta coisa para fazer, que hoje eu não posso orar menos do que 3 horas. Vê que pensamento de Lutero. Hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso orar menos do que 3 horas. A gente tem o contrário, né? Eu tenho tanta coisa para fazer que não tenho tempo para orar. Ele, no dia que ele tem tanta coisa para fazer, ele diz: eu tenho que orar pelo menos 3 horas, porque eu tenho tanta coisa para fazer, e eu dependo de tanto de Deus para resolver o que tem para ser resolvido na minha vida. Eu dependo tanto de Deus para que as coisas deem certo na minha casa. Eu dependo de tanto de Deus para que as coisas deem certo naquilo que eu preciso, naquilo que eu pretendo fazer, que eu preciso orar mais. Eu preciso demonstrar mais confiança no Senhor. Então, quando a gente ora, é como se nós estivéssemos declarando a Deus, estivéssemos dizendo para Deus que nós dependemos totalmente dEle. Elias ouviu Deus falar que ia chover. Elias acreditava que ia chover. Mas Elias foi orar, porque é bom falar com Deus, é bom ouvir a palavra que Deus tem para o nosso coração.
Que nós aprendamos com Elias essa primeira lição, é apenas a primeira, que ele nos dá, depois que a gente sabe que Deus tem promessas, e que a gente crê nessas promessas. Qual é a atitude que a gente tem que ter? A primeira coisa que Elias nos ensina é que nós precisamos orar. Amém? Semana que vem a gente prossegue vendo as outras atitudes que Elias nos faz ver, que nós aprendemos com Elias nesse texto. A primeira é orar. Mesmo que Deus tenha prometido, a gente não pode parar de orar. Nós precisamos continuar orando. O Espírito Santo vai nos alimentando, vai nos dando convicções cada vez mais fortes, vai aumentando a nossa esperança no Senhor. Vamos orar a Deus nesse instante, já que estamos falando de oração. Vamos orar ao Senhor. Vamos fazer como Elias. Eu sei que tem promessas. Eu sei que ele vai cumprir as promessas. Mas mesmo assim eu coloco meu rosto no pó e eu oro a Deus. Mesmo assim eu me curvo diante do Senhor em oração. Porque eu vou aguardar que as coisas sejam resolvidas na minha vida da maneira que o Senhor quer, para a glória do Senhor. Amado Deus e Pai, Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome santo, Senhor. Tu és digno de todo louvor, tu és digno de toda adoração, tu és digno, Senhor, de toda dádiva, de toda a honra, de toda a glória. Nós não merecemos, mas tu tens promessas para as nossas vidas. E nós, Senhor, confiamos nessas promessas. Nós cremos nessas promessas. Nós aguardamos essas promessas. E nós oramos pelo cumprimento dessas promessas no nome de Jesus. Que o Espírito Santo, Senhor, ele nos encha o coração de convicção, de esperança, de sossego, de paz. Porque o Senhor, no seu tempo, cumprirá suas promessas em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus filhos que têm promessas. E oramos, Senhor, para aqueles que de repente, diante da demora, diante, ó Deus, desse tempo tão extenso, tem muitas vezes, ó Deus, perdido o ânimo. Às vezes até, Senhor, acaba por se convencer de que não vai acontecer mais. Ó Deus, que a Tua palavra convença-os e convença-nos, ó Deus, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é o Deus de Israel, que o Senhor foi com Elias e também é conosco nos nossos dias. Na crise de Samaria o Senhor estava presente, na crise dos nossos dias o Senhor também está. Que o teu povo orando, Senhor, caminhe sempre em confiança diante do Senhor e das suas promessas. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, essa noite. Rogamos a tua bênção sobre os teus filhos que não estão podendo vir à igreja, aos que estão enfermos, que o Senhor estenda as suas mãos, que o Senhor lhes dê saúde, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana, Deus, de graça, de vitória, que estejamos na tua presença, caminhando com o Senhor, confiando no Senhor, servindo ao Senhor em nome de Jesus. Quero, Deus, agradecer-te pela família, quero te agradecer, ó Deus, por mais um ano de vida que desse, Senhor, a irmã Bia. Pai querido, que o Senhor continue lhe ajudando, lhe dando sabedoria, lhe dando saúde, lhe dando muitos anos de vida, Senhor. Que o Senhor, Deus, continue abençoando o nosso lar, a nossa família, com a tua graça. Muito obrigado, ó Deus, por tua bondade para conosco. O Senhor tem nos dado mais do que nós merecemos, e nós te louvamos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Vamos cantar parabéns para a irmã Bia, né? Depois, né? Senão ela não deixa a gente comer o bolo.
Sol. Hoje é o seu aniversário. Só sei desse. Que essa data se renove muitos anos. Que sempre seja com muita alegria. É o que a você nós desejamos. Parabéns, parabéns a você. Com muito carinho e amor, seus caminhos sempre sejam guardados e guiados pelas mãos do Senhor. Você hoje colheu mais uma flor no jardim florido dessa vida. Que Cristo sempre seja seu amigo nas horas de tristezas e alegrias. Parabéns, parabéns a você. Com muito carinho e amor, seus caminhos sempre sejam guardados e guiados pelas mãos do Senhor. Daqui uns dias, quando for cantar, Alessandro, pode deixar o violão ali, que o violão toca sozinho. Eu acho que o violão já decorou. Amém? Que Deus abençoe.